Quem és tu? Ele fez esta declaração, que confirmou sem hesitar: eu não sou o Cristo. Pois então quem és? Perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse ele. Não o sou. És tu o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram-lhe de novo. Dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como o disse o profeta Isaías. A vida de São João Batista é acompanhada desde o seio materno de eventos extraordinários. Filho de pais idosos e estéreis, Zacarias recebe do anjo Gabriel o anúncio da paternidade. Sua incredulidade rende-lhe a mudez durante toda a gestação. As palavras lhe voltam ao proferir o nome escolhido por Deus para aquele que prepararia a mudança dos rumos da história. Nella nascita di una persona c'è tutta la sua vita. No nascimento de uma pessoa está toda a sua vida, principalmente no nascimento. A sua vocação, a sua missão já existe. E à luz da palavra de Deus, sublinho 3 coisas. João Batista é quem prepara o caminho para encontrar Jesus e em Jesus para encontrar o Messias. Depois, sublinho que esta preparação é, antes de tudo, um serviço de reconciliação. Então, João Batista convida à conversão e predispõe as pessoas ao reconhecimento dos pecados e ao encontro com Jesus. E depois, o terceiro aspecto, que é muito típico de João Batista, é resumi-lo com as suas próprias palavras. É alguém que sabe que deve diminuir para que Jesus possa crescer. E considero este um ensinamento muito importante para nós, porque é Jesus quem deve estar no centro, e não João Batista ou qualquer um de nós. E eu diria que também é uma indicação muito atual, porque vivemos numa cultura muito narcisista, onde todos estão preocupados em aparecer, em estar no centro. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Dizia ele, fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse, uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele. Confessavam seus pecados e eram batizadas por ele nas águas do Jordão. Na Terra Santa, a trajetória de João, o Batista, é recordada por 3 santuários. Il Battista è il precursore. O Batista é o precursor, aquele que abre o caminho para o Salvador. Por isso, penso que os primeiros discípulos do Batista, como orientais, gostavam muito da memória dos lugares dos seus familiares, ou do seu mestre, e por isso, este lugar foi venerado desde o início. Del loro maestro. E quindi questo luogo fu venerato fin dagli inizi. O Evangelho de Lucas narra que a sua mãe Isabel, enquanto estava grávida, recebeu a visita da sua prima Maria, que também estava grávida, e que João exultou de alegria no seio materno ao ouvir a voz de Maria. Deste evento é testemunha uma singela igreja que recorda a visitação. Segundo a tradição, a casa de Zacarias e Isabel se encontra sobre as montanhas da Judéia. No local existem 2 igrejas e entre elas jorra uma fonte abundante de águas. A primeira delas marca o local da saudação de Maria a Isabel. Invece, qui dove c'era
la casa di Zaccaria e Luca ci Aqui dice é che onde Maria ficava a viene casa de Zacarias. Lucas nos conta que Maria vem visitar sua prima Isabel e entra na casa de Zacarias. Agora, a casa não está mais lá, mas assim como vemos que existem grutas escavadas para uso das famílias, também aqui preservamos uma gruta. Como a casa já não existe, aqui na gruta recordamos a natividade do Batista, e este é o local de peregrinação. Agora está aberto a todas as nações. Nos tempos antigos, os primeiros a guardar estes lugares sagrados foram os monges armênios. Portanto, esta nação que se converteu em bloco, mesmo antes de Constantinopla, da paz constantiniana, também está presente em Jerusalém através de peregrinações. E depois das vicissitudes dos séculos, em 1600, levaram os frades a comprar o local e a guardar estas relíquias. Um antigo lecionário conservado em língua gregoriana, que remonta ao século 7 e 8, celebra no dia 28 de agosto a memória de Isabel, a Justa, na cidade de Ain Karem. Segundo a tradição, nesta localidade também teria nascido São João Batista, e uma igreja foi construída em memória dos fatos que nos narra o Evangelho de São Lucas. Em seu interior, à esquerda do altar central, é possível ver uma pequena gruta onde nasceu João. Esta mesma igreja existe ainda hoje, apesar de ter sido preservada. Há relatos de que foi transformada em estábulo pelos muçulmanos por mais de 4 séculos, até que os franciscanos, em fins do século XVII, conseguiram tomar posse do lugar. O local que testemunha o seu nascimento nos reporta a sua missão profética, predita nas Sagradas Escrituras. Certamente, o profeta por excelência, o qual João representa de alguma forma, é Elias, o grande profeta do tempo dos reis, Elias. E como João usava uma veste de pelo, túnica e um cinto de couro na cintura, portanto, também em sua aparência física. O profeta João Batista cria a imagem do profeta Elias, mas também em sua mensagem, sabemos que tanto no livro de Eclesiástico quanto no profeta Malaquias, de Elias é dito que ele vem preparar o coração dos pais para os seus filhos, para converter os corações dos pais aos seus filhos e os corações dos filhos aos seus pais. E no Evangelho, precisamente, isto será dito também de João. No Evangelho de Lucas, é dito que o anjo diz a Zacarias que o filho que lhe nascerá terá que ter esta missão de conduzir os corações dos pais aos filhos e os dos filhos aos pais. Portanto, Elias, de alguma forma, o profeta por excelência, é recriado na imagem de João. Conduzir os corações ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim João apontou o Messias, no encontro às margens do Rio Jordão, o cumprimento das Escrituras. Este evento marca o início do mistério messiânico. A vida do profeta é estreitamente associada ao deserto, lugar de vida ascética, e à luz da história de Israel, o lugar onde se encontra a graça de Deus. Segundo a profecia de Isaías, do deserto viria o precursor do Messias. Todos os 3 evangelhos sinóticos, por exemplo, quando introduzem a figura do Batista, usam uma citação do profeta Isaías, Isaías 43, a voz de quem clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Portanto, João é também, como o profeta Isaías, o grande arauto da consolação para Israel, daquele que vem anunciar que o Senhor vem para redimir o seu povo, para libertá-lo do exílio, neste caso, o exílio do pecado, escravidão do pecado, para dar uma nova esperança ao povo de Israel. O terceiro dos santuários dedicados ao santo, o eremitério de São João no deserto, reafirma esse paradigma. O local faz memória do lugar onde ele encontrou refúgio quando escapava do massacre dos inocentes. Fazem parte do santuário a gruta, a fonte
e o túmulo de Isabel. A igreja está a 3 quilômetros de distância de Ain Karem. Os registros históricos sustentam sua veracidade, baseando-se em seu nome e em suas ruínas. Ain al-Abis significa fonte do eremita, uma definição muito apropriada à figura do precursor, protótipo dos eremitas. Neste lugar, os cruzados erigiram, sobre o que já existia, uma igreja e um convento. Deserto, neste caso, significa um lugar solitário, e a tradição coloca aqui os anos de preparação para o ministério público de João. Após o massacre dos inocentes, João provavelmente se refugiou aqui com Isabel. Esta é a tradição, porque aqui os cruzados também mantiveram um túmulo venerado como o túmulo de Isabel, mãe de João, e após a morte de Isabel, João viveu aqui sozinho, na solidão. Neste sentido, a ermida grega do deserto serviu-lhe precisamente como um momento de preparação para aprender a ouvir a voz de Deus na sua vida, para depois poder transmiti-la aos outros. Os locais guardados pela fé e tradição resistem ao tempo e testemunham aos homens de hoje essa figura emblemática que recebeu do próprio Jesus forte afirmação: de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. João era uma pessoa capaz de dizer a verdade, mesmo quando esta verdade doía. Hoje, há necessidade de profetas como João Batista, ou seja, homens que não façam cócegas nos ouvidos dos poderosos, mas que saibam proclamar a verdade de Deus, mesmo quando esta verdade parece incômoda aos ouvidos de quem a escuta. A verdade da qual era o precursor custou-lhe a vida. Além de suas palavras, o seu testemunho revelava a contradição que havia no coração humano. Após o silêncio da prisão, o martírio, uma vida iniciada extraordinariamente pela intervenção do céu, não terminaria também no comum dos homens. Deu a vida pela vocação recebida. Ninguém pode atribuir a si mesmo, senão o que lhe foi dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisto consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Penso que muitos dos problemas que às vezes existem nas comunidades estão ligados precisamente ao fato de não aprendermos o suficiente com João Batista. E no final, então, a nossa própria vocação também como frades, e para aqueles que são sacerdotes, também como sacerdotes. E isso é indicar Jesus presente, fazer com que as pessoas o conheçam. Coloque-o no centro de suas vidas, e então também nós devemos desaparecer com grande serenidade. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.